passamos da metade dessa segunda temporada de American Gods com esse quinto episódio, The Ways of the Dead. Antes de eu comentar mais sobre o episódio, se é seu primeiro vídeo no canal, se está acompanhando American Gods e está gostando de ver os vídeos analisando os episódios aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar um legal, um joinha, porque isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é legal e enviá-lo para mais pessoas. E é isso, vamos direto pro episódio em si. Esse episódio, de certa forma, ele funciona quase que como uma continuação do que começou a ser abordado no episódio anterior, que é justamente o fato de ser negro dentro dos Estados Unidos. Porque no episódio 4 a gente vê principalmente na conversa do Mr. Nance com o Ibis e com a Bilks, ele expondo essa questão de ser negro, de serem três deuses negros dentro de uma mesma sala, em que eles não tomam nenhuma agência diante do mundo, nem o Ibis, nem a Bilks, enquanto que o Nance ele tá instigando eles. Nesse episódio em questão do quinto, a gente vê principalmente isso retratado através do Will James, que foi morto em 1909 e que assombra os sonhos do Shadow. E aí o Mr. Ibis acaba contando a história pro Shadow de quem foi o Will James, que foi morto, foi assassinado só por ter cruzado o caminho com uma mulher branca que foi encontrada morta posteriormente, e apenas por isso deduziram que foi ele. Não teve nenhum julgamento prévio, ele foi morto, foi enforcado, sofreu um monte de tiros, tomou vários tiros a queima-roupa e depois ainda foi arrastado por uma carroça. Tudo isso porque ele era negro. O próprio Will James aparece 3 vezes dentro desse episódio. Uma que é num Somewhere in America, onde a gente vê o Mr. Nance passando, provavelmente ele já tá sentindo que vai acontecer alguma coisa ali, e a gente acompanha um jovem negro que acabou de comprar drogas, só que aí o policial vê ele sai correndo, e quando ele é capturado, ele vê a imagem do Will James, a cabeça dele decepada, fincada num tronco que tá pegando fogo. E depois a gente vê mais 2 vezes, sendo que uma é com o Shadow, logo no começo do episódio, depois que ele sonha com o Will James, ele vai até o espelho e tal, e o Will James aparece pra ele e fala Memento Mori, que em latim significa lembre-se de que você é mortal, ou lembre-se que você irá morrer, que é uma expressão que eu vou retomar no final do episódio pra comentar uma questão que está em torno do livro. A segunda vez que ele aparece pro Shadow já é perto do final do episódio, quando o Shadow passa a seguir um cão, que é o Mr. Jaquel, o Mr. Jacob, que ainda não tinha aparecido nessa segunda temporada, que ele é o sócio do Mr. Ibis dentro da funerária. E ele vai seguindo até que ele encontra o Will James e os dois têm uma conversa. E o James fala muito pro Shadow essa questão de você mora nesse país, mas você não conhece a história dele. E eu acho curioso justamente porque parece que o Will James não é necessariamente um deus, mas ele é meio que a personificação de tudo de ruim que aconteceu e que acontece e que acontecerá com os negros dentro do território americano. Ele serve como uma forma de aliviar a dor dessas pessoas aparecendo para elas. Tanto que ele meio que acaba entrando dentro do Shadow, ele meio que possui o corpo do Shadow e vai até o enterro lá daquela senhora da Lila, e ele fala palavras que é meio que para libertar tanto a neta quanto por consequência o padre também, que ele já tinha falado um pouco antes. Uma forma de tipo, sigam a vida, irmãos, que a dor faz parte dela. E esse episódio toca muito na questão de morte mesmo, porque tem a questão do Will James, tem a questão do Mr. Ibis, que ele é um juiz da morte dentro da mitologia dele, só que ele é um agente muito passivo disso tudo, ele apenas observa sem tomar uma agência, que é algo que o Mr. Nance já havia falado no episódio passado, fala novamente agora dessa questão de ele apenas receber os corpos dos irmãos dele, dos negros, dos descendentes, sem tomar nenhuma agência, ele apenas enterra essa galera. E é curioso porque dentro desse episódio a gente tem um outro deus, de certo modo, da morte, que é justamente o Barão Samedi, que ele é um Loa, que dentro da religião voodoo é um espírito, e o Barão Samedi é o espírito da morte. Ele também funciona como se fosse um juiz, e é justamente para onde o Matt Sweeney acaba levando a Laura Moon para ela tentar ser ressuscitada, já que o Barão Samedi também é um Loa da ressurreição. Só que ao contrário do Mr. Ibis, o Barão Samedi ele é muito mais ativo, ele interfere na questão mesmo, porque pegue somente o caso da Laura Moon, ele tá interferindo no fato dela estar morta, tentando ressuscitá-la, que é algo que o Mr. Ibis não fez, ele apenas juntou as partes dela e falou, siga a tua vida. E aí ele acaba fazendo pra Laura uma poção que seria tipo a poção da ressurreição, mas ela tá incompleta porque falta um ingrediente que seria 2 gotas de amor misturadas com sangue. E aí até dá pra pensar que ela vai tentar ir atrás do Shadow pra isso, porque ela ama o Shadow e tal. Só que eu sinto que a temporada de uma forma como um todo e a série tá desenvolvendo ela junto com o Matt Sweeney de uma forma que já ficou claro pra gente que o Matt Sweeney gosta dela, ele tem um sentimento por ela, e eu sinto muito que ela também tem esse sentimento por ele, só que ela não sabe lidar com isso.
isso ainda. E no final das contas, o que vai acabar trazendo ela de volta à vida pode ser justamente o sangue junto com o amor do Matt Sweeney. No núcleo do Jim com o Salim, o Wednesday acaba chegando para pegar a lança dele de volta, e aqui vale um parênteses legal, porque eu tinha comentado do carro do Wednesday num dos episódios passados, e dentro desse a gente vê essa moto, que também é uma espécie de montaria mitológica, porque ela é justamente o Hildisvini, que seria o javali de guerra da Freya. E aí o Wednesday, com a lança em mãos, vai até um anão chamado Alvin, que é um anão da mitologia nórdica, para tentar restaurar a lança. Só que o Alvin fala de um outro anão, que é o Davlin, que seria justamente um anão ferreiro, que foi o próprio responsável dentro da mitologia por construir a Gungnir, por construir essa lança do Odin. Ele fala que pode ser ele justamente quem possa restaurar a lança e trazer as runas de volta à totalidade delas. O que me lembrou muito God of War, que justamente dentro desse último que saiu, que envolve a mitologia nórdica, a gente acompanha muito essa questão do Kratos ter esse machado dele que vão sendo colocadas runas que deixam o machado mais forte em certo nível e tal. E quem acaba fazendo isso são os dois anões que acompanham eles na jornada. Pra fechar o episódio, eu vou retomar a questão do Memento Mori que eu falei anteriormente, e talvez seja um pouco de spoilers relacionados ao livro. Eu não vou entregar nada, mas se você é meio sensível e não quer tomar nenhum spoiler, eu vou botar aqui aquela faixinha vermelha, você deixa mutado, vai passando, depois você volta e continua escutando, beleza? Nesse episódio ocorrem alguns foreshadowings da jornada do Shadow dentro da história do livro. O primeiro deles é que surge a Yggdrasil, que é justamente a árvore da vida, a árvore do mundo, na qual a gente vê o Wednesday mijando, que é meio que irrigando a árvore, mas principalmente os paralelos que eu consigo ver da jornada, da história do Will James com a do próprio Shadow, o fato dele ser enforcado e dele falar pro Shadow, lembre-se que você irá morrer, que isso conversa, juntando esses três elementos, conversa com o ápice dentro do Shadow, dentro do livro. Então fica só aqui a curiosidade, eu não vou adentrar para não estragar a experiência. Se você já leu o livro, você já deve ter pego, se você escutando isso e ligar as coisas, você talvez consiga chegar aonde eu estou pensando. Enfim, The Ways of the Dead é um episódio que continua preparando a guerra, só que eu sinto que, assim como o livro, é uma guerra que sempre tá pra chegar, mas nunca chega, e isso pode acabar incomodando um pouco, justamente pelo fato de que parece que a trama não avança. Mas eu acho muito interessante justamente a relação entre os deuses e o papel deles dentro do mundo, e como que esse episódio e o episódio passado conversam com a nossa sociedade atual e a forma como ele dialoga com essa questão racial, de negritude, mostra que mesmo passando mais de 100 anos do que aconteceu com Will James, isso continua sendo recorrente nos dias de hoje. É um episódio que foca-se muito no lado dos deuses antigos, a gente nem tem um vislumbre dos deuses novos, mas eu acho que o mais legal, a maior informação, vem justamente do Jim e do Matt Sweeney, que eles falam que estão com o Wednesday, não porque eles acreditam nele, mas porque estão devendo para o Odin. E aí fica a grande questão. Os deuses estão do lado do Odin porque acreditam nele, estão desse lado da guerra porque acreditam no Odin, ou simplesmente porque o Odin está cobrando os favores que todo mundo está devendo para ele. And I don't do Wednesday's errands because I like him. I do them because I fucking owe him. E é isso, pessoas, vocês assistiram esse episódio de American Gods. Gostaram ou não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar sobre a série. Comentem aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, clicando na bolinha, deixar um like, gostei, joinha aqui embaixo pra você receber os próximos vídeos e o YouTube perceber que esse vídeo também é relevante e entregar lá mais pessoas. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.